bem? Aqui é a doutora Simone, estamos iniciando mais um bate-papo com Simone. E hoje o nosso convidado é o nosso governador Garotinho. Seja bem-vindo, Garotinho. Tudo bem, Simone? Tudo bem, Quero filho? cumprimentar você, cumprimentar todo o pessoal de Itaboraí e a todos que estão assistindo o programa em qualquer lugar, através da internet, mas especialmente essa cidade que eu gosto tanto, que é Itaboraí. Muito bom. Gente, olha, para mim é um motivo de muito orgulho e prazer, Garotinho, estar aqui com você. É um sonho realizado, sendo realizado hoje. E com certeza o nosso bate-papo será muito interessante, muito legal. Garotinho, eu queria que você falasse sobre a reforma tributária, perdão, a reforma previdenciária. Né? Como você vê essa reforma? Tem alguma coisa para falar pra gente? Olha, o principal ponto da reforma previdenciária hoje é o desconhecimento das pessoas do que é a reforma. As pessoas não entenderam ainda o que ela vai provocar, né? Eu tenho dito que o Brasil precisa de uma reforma, mas não essa. Porque essa reforma, ao contrário do que o governo afirma, ela vai prejudicar os mais pobres. E eu, para poder exemplificar, porque às vezes fica difícil só você falar em tese, então eu gosto sempre de dar um exemplo, né? Como seria e como é. Peguemos uma pessoa hoje que tem um salário de R$ 2.000, tem 64 anos, falta um ano para se aposentar e tem 20 anos de contribuição. Se ele fosse se aposentar hoje, né, o que aconteceria com ele? Pela regra atual, a pessoa descarta os 20% das primeiras contribuições, porque são aquelas mais baixas. Quando a pessoa começou a trabalhar, só pega 80% das contribuições. Isso é o que é hoje. Né? Pela nova regra, é 100% das contribuições. Você vai pegar as mais baixas. Então vai diminuir. E também, né, pegando esse exemplo, se fosse 80% das contribuições, você coloca 80% sobre o salário que eu falei, R$ 2.000, seria R$ 1.600. R$ 1.600 para uma pessoa que trabalhou 20 anos e contribuiu 20 anos. Agora vai ser a média de 100%. A média de 100%, eu fiz um cálculo, já cai para 1.400, já não é mais 1.600, já perdeu R$ 200. Só que, com esta nova previdência, o que acontece também? Você só consegue ter 100% da contribuição se você contribuir 40 anos. Se você não contribuir 40 anos, no caso dessa pessoa com 20 anos, ele só vai ter 60% da contribuição. Então, em cima de 1.400, ele vai ganhar 60% de 1.400. Ou seja, ele vai ganhar R$ 840. Então, uma pessoa que ganharia 1.800 vai ganhar 840. Como ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo, ele vai ser contemplado com um salário mínimo. Como no Brasil só tem no regime geral de previdência social as pessoas mais pobres, porque as pessoas mais ricas elas estão em regimes próprios de previdência, 50 milhões de brasileiros vão ser jogados para o salário mínimo. 50 milhões de brasileiros. Eu não sei se isso é justo. Eu considero que esta reforma vai trazer uma profunda desigualdade. Acho que as pessoas estão sendo enganadas, não estão expondo para as pessoas o que é regra de transição, o que é tempo de contribuição, o que é, por exemplo, a capitalização, que em vários países do mundo, todos onde foi aplicado, deu errado, só estão dizendo uma coisa. Outro dia até aconteceu uma coisa interessante. Eu peguei um táxi, eu sou ando de táxi, né?
Aí o taxista, poxa, garotinho, que bom que você entrou aqui no táxi. Queria até te fazer uma pergunta. Eu gosto muito de você, ouço você sempre na Rádio Tupi, mas, poxa, você falou outro dia que a Previdência não vai ser boa. Eu falei, não vai mesmo. Aí ele disse, se a Previdência não passar, o Brasil vai quebrar. Isso, até a pergunta que eu ia fazer. Aí eu falei, por quê? Ele disse, não sei, está todo mundo falando isso. Não, mas você me explica. O senhor não é papagaio. Está todo mundo falando, eu quero saber por quê que vai quebrar. Mas não vai quebrar? Eu falei, não vai quebrar. O que vai quebrar é o que já está quebrando. São juros altos. O Brasil gasta 45% de tudo que arrecada a pagar juros aos bancos. Só para você ter uma noção, 1% de todo o dinheiro do país, 50% de todo o dinheiro do país está na mão de 1% das pessoas. Da população. 1% tem 50% do dinheiro de todo o país. E os outros 99% tem que dividir para 50%. Ninguém aguenta isso. Não tem país que suporte. Né? Não tem país que suporte. Então, o Brasil tem problema na Previdência? Todos os países, periodicamente, eles têm que fazer uma revisão setorial da Previdência por causa da questão da expectativa de vida, que aumenta, né? E da taxa de natalidade que diminui. Mas não é isso que está sendo feito. O Brasil está acabando com o regime de seguridade social, que é algo muito mais amplo do que a Previdência Social. Seguridade social é assistência social, saúde e previdência social. Certo. Então, dentro desse assunto, você falou sobre a questão do tributo. Seria necessário nós passarmos por uma reforma tributária? Sem dúvida. Sem dúvida. Por exemplo, o Brasil é um dos poucos países do mundo, só tem 2 países no mundo que não tributam dividendos. Então, por exemplo, 3 famílias, a família Setúbal, a família Moreira Salles e a família dos donos do Banco Safra, receberam 6 bilhões de reais de dividendos. Sabe quanto eles pagaram de imposto? 0. Porque eles usam esse artifício do dividendo, porque sobre dividendo não cai imposto de renda. Então, ao invés de pagar imposto de renda, ele diz que é dividendo. Olha, isso é fraude clara. Explícita. Ainda. Explícita. Verdade. Né? Então, o Brasil precisa taxar dividendos. O Brasil precisa tirar os impostos diretos sobre o consumo, porque incide sobre a maioria da população. Os mais pobres, quando vão comprar arroz, pagam a mesma coisa que os mais ricos. Até interessante, governador, não sei se você soube, ontem saiu uma matéria no jornal que a Prefeitura de Niterói deu isenção de imposto, um dia sem isenção de impostos, soube? Não, isso foi no Brasil. O Brasil promoveu um dia sem imposto. Ou seja, a pessoa que quisesse aderir à loja, ela botava o preço do produto com imposto e sem imposto. Em média, os impostos aumentam em 38 a 40, chegando em alguns pontos assim, como produtos de beleza, a 56%. Mas o problema não é o imposto. O problema é a aplicação correta do que se arrecada. Se você pagasse como se paga na Europa, mais imposto do que no Brasil, mas você não precisasse pagar escola particular, tá tudo bem. Você estudar no colégio público de boa qualidade. Só que aqui você tem que pagar imposto, aí vai na escola pública, seu filho não consegue estudar, tem que pagar a escola particular. Se você, como na Europa, pagasse imposto, mas tivesse saúde pública, ou no hospital, sou bem atendido, tenho médico, tenho remédio, você ficaria feliz. Se você tivesse que pagar imposto e tivesse segurança pública, tá ótimo. O problema é que você paga o imposto, não tem nada disso. Aí você tem que contratar segurança, você tem que pagar plano de saúde, você tem que pagar escola particular.
Então, o que o Brasil precisa é definir um pacto federativo. É porque a discussão política no Brasil é muito rasa. Os políticos brasileiros, eles gostam de discutir aquele assuntozinho do buraco da esquina para não entrar no problema real. Né? Então, o pacto federativo, o que é? União, Estado e município. Precisa definir o que é a responsabilidade da União e a União fazer. E dizer, olha, eu vou fazer com esse imposto. O que o Estado vai fazer e com esse imposto. E o que o município vai fazer. Você chega no estado do Rio, tem hospital federal, hospital estadual e hospital municipal. A responsabilidade de quem? Não tem dinheiro para isso tudo. Era melhor que tivesse um hospital. Então, vamos dizer assim, saúde é responsabilidade. Como só gestor. Porque é mais fácil de você administrar. Pois é, mas aí todo mundo quer fazer tudo por questão eleitoral. E não se pensa o país. Eu gosto muito de um pensador que ele diz o seguinte: para quem não sabe onde quer chegar, qualquer vento é bom. Não sabe onde quer chegar, então o vento vai levando. O Brasil tem que ter um projeto. Como é que você imagina o Brasil daqui a 10 anos? Daqui a 15 anos? Quem consegue sonhar o Brasil? Hoje você não consegue sonhar o Brasil daqui a uma semana. Então, fica difícil. Eu vim candidata a deputada federal na última eleição. E fizemos várias reuniões em casas e tal. Eu fui fazer uma reunião com vários jovens e todos universitários, já formados, e não tinham emprego. Né? Nós tivemos Mas a maior faixa de desemprego no Brasil está entre os jovens. Ontem saiu até uma estatística de mais de 13 milhões. 13 milhões de desempregados no Brasil. No Brasil. Mas a grande maioria desses desempregados, mais de 30% são jovens. Lamentável. Porque nós não temos uma política, né, para amparar esses jovens. Enfim. Outra coisa. E porque a escola atual não prepara para os novos empregos que surgiram. Eu dizia sempre na minha pré-campanha ao governo do Estado, que é o seguinte: que tipo de escola você quer? Eu digo, eu quero a escola que prepare para o novo trabalho que vai existir. O trabalho que vai existir daqui a 4 anos não é o trabalho que existe hoje. Vai faltar profissional qualificado para o trabalho que vai surgir. Então, vai ter posto de trabalho. Mas não tem trabalhador qualificado. Outra coisa, Garotinho, nós estamos aqui em um movimento, semana passada, está acontecendo no Brasil a questão do corte da educação referente à sociologia, a matérias sociais. O que você tem a falar sobre isso? Então, primeiro só dar uma explicação técnica, que houve, na verdade, um contingenciamento. Isso aconteceu em todos os governos. Aconteceu no governo do Lula, da Dilma, do Fernando Henrique. Contingenciamento é o seguinte: você tem uma previsão de arrecadação, né? Então aquela arrecadação frustrou. Então você contingencia. Se a arrecadação entrar, você libera o dinheiro, né? Mas o que foi ruim foi a forma como o governo fez. Ele escolheu determinados setores, a área de humanas, que é essa que você está se referindo, mas eu vou cortar aqui. Não tem que cortar aqui. Ou ele define suas prioridades, né? E você tirar ciências humanas, sociais das universidades é tornar as pessoas insensíveis. Eu acho assim, o nosso ministro da Educação é lástima. Não poderia existir uma pessoa mais insensível. Ele é economista e acha que vai resolver, né, o problema da economia, né? Primeiro, a besteira que ele falou a respeito de Paulo Freire, homem que é consagrado no mundo inteiro como grande educador. Ele dizer que o método Paulo Freire é um método inadequado no Brasil. Se não fosse Paulo Freire, estaria ainda aí. Muito pior. Muito pior. Bom, a questão da segurança, né? Não sei se o senhor soube, ontem teve
coisa horrorosa lá em Niterói, e botaram fogo em ônibus. Quer falar sobre a questão da segurança? Até porque, garotinho, durante o seu governo, você criou as delegacias legais, né? Que foi um sucesso. Infelizmente, hoje as nossas delegacias estão sucateadas, né? Você tem que falar sobre esse assunto. Olha, infelizmente, eu tenho que dizer isso com tristeza, o governo atual vai pela mesma linha dos outros governos. Não tem projeto de segurança. Né? Porque um projeto de segurança, ele tem, no mínimo, para assim resumir, 3 pilares: prevenção, modernização do aparelho policial, né? Você tem que modernizar o aparelho policial, e você tem que ter a repressão qualificada, ou seja, treinar as pessoas que vão trabalhar quando houver necessidade de conflito. Qual é o programa de prevenção que o governo atual tem? Nós tínhamos Jovens pela Paz, Reservistas da Paz, programas de inclusão para a área de risco. Qual é a área de risco? O jovem. Quem mais mata e quem mais morre é jovem. Jovem negro de comunidade pobre. Essas são as vítimas, está identificado em pesquisa. Né? Então, o governo não tem programa de prevenção. E não tem programa de prevenção por quê? Porque o governo botou na cabeça que vai resolver o problema da segurança a bala. Não vai. O problema da segurança, quando a gente começou a... Você falou que eu criei a delegacia legal, mas eu criei um Instituto de Segurança Pública. Você sabe isso? Você tem ideia, você que está nos assistindo, como eram coletados os dados dos crimes do Estado do Rio de Janeiro? Eu nem imagino, eu acredito que até os colegas nossos... Então, as delegacias, como elas não eram informatizadas, e tinham máquina de escrever quebrada e tal, no final do mês, o delegado-chefe pegava um pedaço de papel, tinha até pedaço de papel de pão, professor, anotava tantos homicídios, tantos latrocínios, e mandava para a chefia de polícia. Era assim, pedaço de papel. Aí quando nós informatizamos as delegacias... Até tinha papel de pão, né? Há pouco tempo houve uma palavra que nem o papel existia nas delegacias, né? Por ver difícil. Então, nós criamos delegacia legal, criamos o Instituto de Segurança Pública, criamos a sede do BOP para treinar, qualificar. Né? Nós criamos o Instituto Superior de Segurança Pública. Então havia um projeto de segurança pública. Acabamos com os presos em delegacia, acabamos com as carceragens. Era desumano. Você chegava na delegacia, era aqui no Leblon, não precisa ir muito longe não. O Leblon tinha capacidade para 40 presos, tinha 450. Mas 450 presos no Leblon. Qualquer rebelião... Dentro de uma delegacia. Dentro de uma delegacia. Não é nem presídio. Delegacia. Já era pior, já era ruim, mas em delegacia. Aí nós fizemos 12 casas de custódia, 5 presídios. Casa de custódia é para que o preso fique provisoriamente enquanto ele é julgado. Ele está custodiado, está preso. Né? Mas isso tudo foi abandonado. Partiu-se de novo para aquela política do sensacionalismo. Quando eu assumi, tinha um secretário de segurança aqui no Rio, general Cerqueira, que ele dizia o seguinte: atire primeiro e pergunte depois. Quantos inocentes morreram assim? Voltou. Como se fosse um estado de bandeira. Então, não tem política de prevenção, não tem política de modernização e não tem política de treinamento dos policiais. Vai dar isso que daí. Eu não tenho a menor esperança de que nós vamos obter bons resultados da segurança pública, lamentavelmente. Lamentável. Garotinho, você sabe que eu sou de Itaboraí, né? O seu governo foi o governo que mais fez para a nossa cidade. Tem lá o Hospital São João Batista Capo, foi no seu governo. Aliás, está péssimo. Está péssimo e não está mais na direção de Itaboraí. Está na mão de São Gonçalo, a administração. Lamentável. No seu governo você pavimentou muitas ruas da nossa cidade, o mais fez foram mais de 100, né? Mais de 100. Ruas.
Você fez criou aquelas casas lá Lá na reta, na reta, velha, foi doada, né? Não foi vendida, né? 300 e poucas casas Isso. feitas e doadas para as pessoas. Teve o projeto social do restaurante popular, que hoje está fechado. Tristeza, né? Garotinho, tem a Comperj, que também começou a surgir durante o seu governo. Não, foi no governo da Rosinha, que a gente Rosinha. lançou a campanha Refinaria Nossa. Isso. Para Uma você que não campanha. sabe, foi no governo da nossa governadora Rosinha. É, foi muito triste para nós ver aquela obra parar, né? Porque o Comperj já era para ser uma refinaria e ao mesmo tempo produzir polietileno e polipropileno, que é o que gera o material plástico. Tudo que você vê de plástico é feito dessa matéria que é extraída do petróleo. E hoje em dia está lá tudo parado. Aquilo prejudicou Itaboraí porque criou um boom, levou um monte de pessoas para a cidade, investimentos foram feitos na cidade e nada Uma cidade aconteceu. abandonada, prédios abandonados. Infelizmente, eu até conheci há pouco tempo os filhos do Comperj, que vieram, esses homens, né, para a cidade, lá engravidaram as mulheres, foram embora e ficaram as mulheres grávidas. Agora você vê, quando a gente bolou o Comperj, a viabilidade do Comperj. O Brasil, não sei se você sabe disso, né? Pouca gente sabe, o Brasil importa gasolina. Por que o Brasil importa gasolina? Porque as refinarias existentes no Brasil são para refinar petróleo leve. E o petróleo que nós extraímos aqui é pesado. Então nós temos que mandar o petróleo para fora e comprar gasolina de fora. Por isso que a gasolina no Brasil é cara. A refinaria de Itaboraí seria para refinar petróleo bruto e produzir gasolina barata para o estado do Rio de Janeiro. Está lá parada. É uma tristeza. Garotinho, o que você tem a falar para o nosso povo de Itaboraí que gosta de você? Olha, eu tenho um carinho muito grande por Itaboraí. Eu sei que a cidade está passando um momento muito difícil. As administrações municipais, de uma forma em geral, com grande dificuldade, sem recursos. O governo estadual também começando e sem experiência nenhuma. Então, que a gente vê um bate-cabeça de um lado, bate-cabeça do outro. E o governo federal, eu não sei, parece que o presidente ainda não se deu conta que a campanha acabou. Né? É preciso governar, é preciso fazer a economia crescer. O país não crescerá se os juros não abaixarem, não houver uma reforma tributária e forem gerados empregos. O que faz a economia girar é dinheiro. As pessoas compram, mas as pessoas comprarem precisam trabalhar para poder ganhar o pão de cada dia. Então, eu vejo assim, com muita preocupação o Brasil. Então deixa aqui o meu beijo, meu abraço para Itaboraí, desejo muita sorte a você. Eu sei que você é uma pessoa idealista, que você tem muitos sonhos, você tem um desejo no seu coração de ver a sua cidade melhor. Eu torço para que isso aconteça. Agora vamos lutar, porque não vai ser fácil não. A luta é ferrenha, É ferrenha. mas a gente é forte. Gente, olha, eu quero agradecer aqui ao nosso governador Garotinho, né, que eu tenho muito apreço, como falei. A nossa cidade de Itaboraí está aguardando você lá, Garotinho. Já me perguntaram quando é que eu vou levar você na cidade. Ontem mesmo me perguntaram. Eu queria até depois marcar com você uma reunião, fazer uma visita à população, fazer um café, bater um papo, conversar, porque a gente não faz política só em época de política, né? Até porque eu não sou político, eu tenho minha carteira assinada como radialista desde os 17 anos de idade. Né? Política é missão, minha profissão. É um chamado, né? É um chamado. Minha profissão, eu sou um comunicador. Né? É isso que eu sei fazer bem, é isso que eu estou te dando entrevista aqui no meu trabalho na Rádio Tupi. Né? Então, quero poder estar com vocês aí de Itaboraí, mandar aquele beijo no coração para todo mundo. Muito obrigada, governador. Deus abençoe. Obrigada a você que nos assistiu. Beijo, tchau, tchau.